Pra quem acompanha esse canal há uma cota, já tá ligado que existe uma equipe muito conhecida aqui no canal que se chama JLA, que é nada mais nada menos do que uma abreviação de Juliano, Lucas e Ariel. O Lucas todo mundo conhece, que é o Lucas Taylor, que é o apresentador desse canal. It's me, Taylor Extreme. Mas quem é Juliano e Ariel? Senta que lá vem história, meus parceiros. E antes de mais nada, já vai deixando o seu like aqui no início do vídeo e se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito, hein, meu parceiro? Bora alcançar os 30 mil inscritos, é a nossa próxima meta. Sem mais delongas, simbora. O que já não é novidade é que os quadrinhos de JLA é bem conhecido aqui no canal também. Arrisco dizer que a nível Force Bugs ou até mais, mano. Tem muita história em quadrinho de JLA por aí. JLA clássica, JLA Evolution. E não é segredo que esses personagens foram inspirados na minha vida quando eu estudava. Já que naquela época, ao invés de estudar, eu ficava fazendo história em quadrinho. É uma história que geral já sabe, mas vale recapitular. Pelo menos um pouco dela. Bom, geral que me conhece, tá ligado que eu gosto de desenhar desde quando criança. Foi o meu primeiro contato com a arte no geral. Era papel, lápis e caneta e um monte de lápis de cor. E o primeiro desenho que eu viciei em fazer, pra quem não sabe, mano, foi carros. Nessa posição em 2D, assim, ó. Geralmente tinha foguetes em cima, mano. Então eu acho que eu peguei muita referência de Hot Wheels, alguma coisa assim, velho. Mas isso era quando eu era muito pequeno mesmo. Aí beleza. Quando eu me mudei de São Paulo pro Paraná, pra uma cidade bem pequena, eu entrei na escola no segundo ano, meu parceiro. E aí eu conheci uma pessoa que é bem famosa aqui no canal também. Pelo menos pros mais íntimos, digamos. O Joverson. E esse cara é meu amigo até hoje, meu parceiro. E ele também, adivinha, gostava de desenhar assim como eu. Só que não histórias em quadrinhos. O negócio dele também era só desenhar no papel ali mesmo. Só que o Joverson, meu parceiro, ele cativou bastante porque ele não desenhava os desenhos em 2D dessa forma simples, quando a gente começa a desenhar do zero, sabe? A gente sempre faz um desenho 2D, sem profundidade. Mas ele já me mostrou o desenho 3D. Vários caminhões ali bonitões, mano. E naquela época parecia ser perfeito. E realmente o Joverson sempre desenhou muito bem, cara. Então eu colei junto com ele e a gente só sabia falar de desenho em todas as aulas. Ou a gente fazia todas as matérias o mais rápido possível pra ficar o mais tempo desenhando possível. Então esse apego com desenho era muito normal naqueles anos. Eu falo 2007, 2008, coisa do tipo. E no ano seguinte veio um boom, mano, na escola. Todo mundo só desenhava Dragon Ball. No caderno de geral tinha um desenho do Goku, alguma coisa do tipo, velho. Era impossível. O negócio viralizou. E não era só a gente que gostava de desenho, era todo mundo mesmo. Até as menininhas chegavam com o caderno na gente e falavam: tem como você desenhar o Goku pra mim? Eu falava: sai fora, né, mina? Se vira, parceira. Zoeira, rapaziada. Eu ajudava. Já que eu era um nerdola, então era o mínimo de atenção que eu ganhava, por saber desenhar alguma coisinha. Então, a partir daí, eu comecei a desenhar Dragon Ball de fato, com esse traço que vocês conhecem hoje aí de Force Bugs. Então, por muito tempo desenhando Dragon Ball e Power Rangers, que também era uma febre naquela época, muita gente gostava, passava demais na TV Globinho, eu então mudei de escola e fui pra uma escola, digamos que maior, que começa do 5º ano e vai até o ensino médio, até o 3º ano no caso. E foi nesse 5º ano que eu conheci o Ariel. E meu parceiro, a minha amizade com o Ariel começou do nada, já que no caso o meu único amigo era o Joverson e uma pessoa chamada Luiz Miguel. Se ele estiver assistindo esse vídeo, um salve pra você, meu parceiro. Só que o Luiz Miguel não gostava tanto de desenho assim, mas isso não é o acaso, já que o Luiz Miguel no final de tudo foi embora pra outra cidade. E eu mudei de escola e fiquei sozinho. Tipo mais ou menos o que aconteceu com o Chris e o Greg. O Chris foi pro Tatália e o Greg foi pra academia do Bronx. Aí o Chris começou a escola nova ali sem nenhum amigo. Tava mais ou menos assim. Então eu me lembro que eu conversava com algumas pessoas meio aleatórias ali. Aí atrás de mim, logo na carteira de trás, tava o Ariel sentado, meu parceiro. Aí ele me chamou pra gente conversar sobre alguma coisa. Agora eu não lembro se foi pra pedir caneta emprestada ou borracha. A partir daí a gente começou a trocar uma ideia e já era, mano. A gente colava junto quase todos os dias. E então eu ia pra escola respirando fundo e feliz por ter arrumado um amigo. Até que um certo dia, mano, o Ariel não tinha ido pra escola. E o Juliano já estudava comigo ali há um bom tempo na mesma sala. Só que eu nunca notei o Juliano. Não sei porquê, mas eu era muito tímido e esquizofrênico. E gostava de ficar ali no meu canto, sabe? Não falava com muita gente. Até hoje eu me pergunto por que o Ariel veio trocar um papo comigo. Se pá, ele era parecido, então ele deve ter se identificado com a minha personalidade. Aí eu fiquei ali meio sozinho, isolado na sala. E o Juliano chegou junto pra trocar um papo comigo, mano. Do nada. Aí beleza, falei: ah, mano, já que chegou trocar um papo, vamos trocar um papo. Porque eu era uma criança assim. Eu era muito tímido, mano. Não gostava de falar com muita gente na sala de aula. Dificilmente fazia amizade. Quando as pessoas me notavam, mano, eu já ficava em pânico, tá ligado? Eu era daqueles alunos que quando a professora fazia a chamada, ela mal escutava minha voz falar presente, porque eu tinha vergonha, mano. Até chegar meu nome, meu coração ficava assim, ó. Depois que ela me chamava, eu falava presente, acabou. Aí, nossa, batia aquele alívio. Aí o Ariel veio no dia seguinte e ele notou que eu tava trocando um papo com o Juliano ali, blá blá blá. E no final, nós três
viramos amigos. A partir daí a gente começou a fazer tudo junto. Jogava bola junto, saía pro recreio junto, chegava no mesmo horário. O mais interessante é que naquela época não tinha celular. E mesmo assim a gente conseguiu fortalecer essa amizade por longos e longos anos. Até que um certo dia, meu parceiro, o Juliano apareceu com um presente. Eu digo presente porque esse canal é basicamente sobre esse tema. Ele apareceu com a sua primeira história em quadrinho. Eu fiquei perplexo sem entender muito aquilo e sem imaginar que era possível fazer uma história em quadrinho à mão. E eu sempre, por ser uma criança criativa, eu contava muito as minhas histórias usando meus brinquedos. Eu vi aquilo ali como uma possibilidade gigantesca de eu finalmente pôr toda a minha criatividade pra fora. Minha cabeça tava explodindo. E a primeira história em quadrinho que o Juliano apresentou pra gente foi exatamente JLA. E isso foi mais louco ainda, porque eu pensei, mano, olha isso, o cara fez uma história em quadrinho, fez uma história em quadrinho da gente. O cara me colocou como um personagem. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ninguém nunca tinha feito nada disso por mim naquela época. Emocionante. E a partir daí, meu parceiro, vocês já conhecem. Juliano fazendo história em quadrinho de um lado, Ariel do outro e eu do outro. E eu me lembro que o Ariel tinha um personagem favorito dele que era dinossauros também. E eu, né, tinha meus personagens ali favoritos, que era Forcebugs. Já o Juliano trabalhava muito com JLA, com os peixes lá que lutavam, mano. Pior que tava muito da hora, velho, porque ele coloria muito bem. E ele meio que fazia os peixinhos andar ali embaixo d'água, meio parecido com Bob Esponja, mais ou menos. Só que os peixes soltavam laser pelas mãos. Enfim, a gente ficou por longos e longos anos fazendo isso, até que um dia o Juliano e o Ariel meio que pararam, mano. Eles começaram a se interessar por outras coisas. Eu não os julgo por terem parado, já que também ninguém merece ficar fazendo história em quadrinho, desenhinho pra sempre. E enfim, aquela equipe JLA começou a focar em outras coisas. Mas de fato, em JLA, o que é real e o que não é? Bom, como você sabe, nos quadrinhos, a gente é super-herói e tudo mais, e a gente meio que usa um disfarce pra isso. E a gente foi treinado por um mestre chamado Mestre Kashi. Mas obviamente que na vida real isso não existe. O que eu posso afirmar é que a equipe era sim real, a gente existia, só que o que a gente fazia era só história em quadrinho e tinha uma boa amizade. Eu acho que nada além disso. Outra coisa também que existia eram nossos pares românticos. Aquelas meninas que aparecem nas histórias em quadrinhos, de fato existiam. Só que na verdade, diferente dos quadrinhos, tem uma diferença sutil aí, é que nos quadrinhos a gente namora elas. Já na vida real a gente não namorava. Diferença bem pequena, né? Então, por a gente admirar aquelas meninas, a gente decidiu transformar ela em personagens de história em quadrinhos e fazer acontecer. Então a gente ficou meio que viciado nisso. O que a gente não tinha na realidade, a gente transformava em quadrinho. E isso fazia a gente sonhar de alguma forma. E várias vezes eu apanhava ali na escola, sofria bullying, e nos quadrinhos eu até desenhava descendo a porrada nesses caras. Assim como aquela HQ de Lucas, onde é como se fosse uma história em quadrinho de JLA, só que no multiverso, focada mais em mim, aonde eu descia a porrada ali nos valentões da escola. E isso acontecia muito com a gente. Principalmente por a gente ser nerd, eu usava óculos, o Ariel era estudioso e o Juliano só andava junto com a gente e acabava sofrendo por tabela. E então, sim, JLA foi mais real do que parece. Até mais do que vocês pensam, mano. Já que a gente fazia muita coisa junto mesmo, até fora da escola. A gente vira e volta, se trombava, ia um na casa do outro, jogar videogame. E uma coisa que é muito interessante, que fez basicamente a gente dar uma esquecida das histórias de quadrinhos, foi o hip hop. E junto com isso eu também já comecei a me envolver com a música. E então meio que todo mundo dispersou de quadrinhos mesmo. E somente eu continuei. E pasmem, meus parceiros, JLA começou no 5º ano e foi até o último ano, até o 3º ano do ensino médio, a gente tava sempre junto. Juliano depois começou a ficar meio estranho, meio mudado, se afastou um pouco da gente, mas sempre que a gente se encontrava, a amizade era a mesma. E depois que o Juliano deu uma sumida, quem ficava assim falando de desenhos e quadrinhos e colando bastante com a gente foi o Joverson. E enfim, JLA meio que chegou ao fim a partir daí. Assim que a escola se encerrou, ninguém mais falava de JLA. Mas depois que cada um foi pro seu canto, o Ariel já casou, já tem filhos, meu parceiro. O Juliano também. Nossa, será que eu tô expondo a vida dos caras? Foi mal, rapaziada, foi mal. Mas enfim, o tempo passou muito rápido. E vira e volta a gente toca no assunto, a gente brinca um com o outro pra falar sobre os quadrinhos, pra falar como era a época. O Juliano até esses tempos atrás tinha feito uma história em quadrinho também. O Joverson até voltou recentemente, tem até um vídeo dele rolando aí. E o único assim que não dá muita notícia é o Ariel. Mas de fato, JLA é mais real do que parece, rapaziada. Não é só quadrinhos, não é só ficção. JLA realmente existiu e existe aqui também nos nossos corações de quadrinistas, ou HQ Readers, HQ Arense, não sei. A pergunta que fica, que às vezes eu faço pra mim mesmo, é como seria juntar essa equipe hoje? E quem sabe fazer uma história em quadrinhos juntos, por mais difícil que seja, meu parceiro. Porque vai por mim, depois que a gente vira adulto, o problema não é que a gente não quer se juntar, o problema é tempo, responsabilidade, sabe? Mas eu fico feliz que de alguma forma essa equipe existiu e a gente de alguma forma conseguiu introduzir eles no universo Extreme, e em homenagem a esse trio, eles estão vivos até hoje. Inclusive estão para aparecer em The Legendary 3 e com certeza eu também estou planejando fazer um projeto solo deles. Agora eu quero interagir com você inscrito aqui do canal. Comente aqui embaixo qual é a sua história em quadrinho favorita de JLA e a
sua cena favorita e o porquê você gosta tanto dessa HQ em específico. Eu estarei lendo esses comentários e estarei publicando nos stories do Instagram do canal Universo Extreme. Então é só seguir, meu parceiro, @universo_extreme. Inclusive, mano, lá eu tô postando todas as atualizações das novas obras que virão aqui no canal. Olha essa sequência de desenho, mano. O pessoal tá pirando e nem tá entendendo nada. E em breve eu vou dar explicações do que é isso. Então corre e segue lá, mano. E então essas foram algumas curiosidades sobre JLA. E você sabia disso? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, fui!